Módulo 1, gente, economia. Muitas pessoas, quando a gente fala da palavra economia, ou, assim, confusões existem em números. Economia, a pessoa acha que vai ser um módulo, muitas vezes, para a gente economizar. Não, não é. A gente vai falar sobre economia do mundo, economia do país, e muitas pessoas, quando é falado isso, acabam realmente achando que vai ser uma coisa muito chata. Por quê? Porque, geralmente, quando muitas pessoas têm a oportunidade de tratar sobre o tema economia, vem inúmeras pessoas muito chatas falando sobre o tema, e aí, por esse motivo, colocam com uma chatice muito grande o tema economia, e não é isso. Nós precisamos saber demais, porque é nela que nós podemos tomar a decisão de mudar ou não uma estratégia da nossa vida. Um juros que aumenta, uma inflação que aumenta, um emprego que está em alta, um emprego que está em baixa, tributos que são diminuídos, governo com menos corrupção, N aspectos modificam muito as nossas decisões quando o assunto é dinheiro nosso. Por mais que o tema economia muitas vezes é tratado de uma maneira muito simplista, onde as pessoas elas acreditam que isso interfere apenas na empresa, de repente, tudo aquilo que é falado de economia interfere nas empresas, governos, países e na sua vida, no seu bolso. Então, a partir de agora, eu quero deixar muito claro o seguinte: se você considera que esse é um tema chato, apaga isso da sua vida, porque nós precisamos transformar ele num tema bacana. Transformando ele num tema bacana e principalmente transformando num tema bacana porque você vai passar a conhecer os mecanismos dele. E tudo aquilo que a gente conhece, nós tratamos de uma forma muito mais gostosa do dia a dia. E a partir de agora, toda vez que tiver um tema relacionado à economia no jornal Líder, na internet, eu quero que você pare, comece a olhar e comece a colocar tudo que a gente vai falar nesse capítulo em aplicação para que aquele assunto relacionado àquele artigo, por exemplo, você consiga ter uma concepção muito bacana do significado dele. Com isso, muitos dos nossos resultados eles vão ser modificados. E para que a gente possa começar, uma pergunta que eu quero deixar é: para que é tão importante nós entendermos sobre o assunto economia? Se você não começar a buscar o conhecimento relacionado a isso de uma maneira, não precisa ser muito sofisticada, mas mais simplista, muitas das decisões, muitos dos caminhos a serem tomados, você pode estar tomando o caminho errado. E por isso é importante a gente começar a visualizar onde pode ou não afetar a gente. Então eu deixo algumas perguntas. A Selic aumentou. Isso é bom ou ruim para mim? É melhor eu comprar, vender ou alugar meu imóvel? Próxima, ter mais emprego. Se a inflação cair, vai ter menos emprego se ela subir, vai ter mais emprego se ela subir. Como é essa relação? O Brasil perdeu o investment grade, e daí? Qual o impacto da corrupção no meu dia a dia? Eleições presidenciais nos Estados Unidos, isso afeta o Brasil de alguma forma? A China está crescendo menos ou mais? Isso é ruim para mim? Os bancos estão segurando o crédito. Isso é bom ou é ruim? Qual é o risco disso para mim ou para a minha empresa? O dólar aumentou, isso afeta apenas a minha viagem para o exterior? Então essas questões elas são muito claras, porque com elas a gente passa a conhecer muito sobre tudo que acontece no mundo e tudo que acontece no nosso dia a dia. Algumas delas, a Selic, a taxa de juros, a gente vai falar agora. Será que é bom ou ruim quando ela sobe? Para quem é bom, para quem é ruim? Quando a gente fala de comprar, vender ou alugar um imóvel, quantas vezes pessoas mandam questões para a gente dentro dos nossos chats, dos nossos blogs, dos nossos canais, com dúvidas sobre imóveis, porque o vô dela falou que tijolo é seguro, terreno é seguro. Só que muita gente que conhece sobre o mercado financeiro, sobre dinheiro, diz que não. Ela está perdendo o dinheiro dela a comprar um imóvel para colocar o sofá em cima. É melhor comprar, alugar ou vender? A gente fala de emprego, inflação, o que tem a ver uma coisa com a outra? A inflação subiu, o que tem a ver o emprego? As pessoas não sabem esses mecanismos e acabam, muitas vezes, não conseguindo compreender para onde é que essa estrada vai levar. E se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai estar bom. O Brasil perdeu o investment grade, ou ganhou, isso vai ser melhor para mim, para o meu emprego, eu posso perder meu emprego por causa disso? A corrupção, ela está afetando o meu dia a dia de que forma? Ela vai ser boa, minha empresa pode quebrar, o país como está caminhando, mas exatamente no que isso? Ah, Vitor, eles não estão colocando dinheiro na saúde, é só por isso? Eleições nos Estados Unidos, o que tem a ver os Estados Unidos comigo? Quanto mais relação você conseguir ter com a economia, os seus resultados vão modificar. E entre outros exemplos, todas essas perguntas a gente coloca por quê? Porque nós escutamos isso praticamente diariamente.
e porque as pessoas elas acabam tendo muitas dúvidas, e quando é colocado temas assim, algumas conseguem entender tudo, outras não entendem nenhum deles, outras entendem um ou outro, mas por que muitas pessoas passam a ter dúvidas sobre isso? Porque todas as vezes que foi explicado, não foi explicado a conjuntura, não foi explicado o porquê, ou o que é antes ou o que é depois. E para isso, dentro desse módulo, a minha intenção é passar de uma forma muito clara como funciona a economia, mas principalmente conectada no teu dia a dia e nas decisões dentro desse treinamento. Não é um curso de economia, você não vai sair daqui achando que é um economista, mas as ferramentas que a gente vai começar a colocar em cima da mesa são fatores de decisão para os seus investimentos, para as suas dívidas, para a aquisição de um patrimônio ou outro. E aí a gente vai começar a explicar um por um. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do nosso país. A taxa básica de juros do nosso país, ou seja, o Banco Central, que é quem comanda a Selic, é quem usa a Selic como ferramenta de gestão financeira no nosso país, ele acaba podendo subir ou diminuir a Selic. A Selic, essa taxa de juros básica da nossa economia, quando ela sobe, quer dizer que o nosso dinheiro vai ficar mais caro. Quer dizer que quando uma empresa ela vai pedir um empréstimo, por exemplo, no banco, ou você vai fazer o financiamento de um carro ou de uma casa, se o Banco Central subiu a Selic, quer dizer que isso vai ficar mais caro, porque a taxa de juros está mais cara. Se ele baixou, isso fica mais barato. Então o Banco Central ele utiliza a ferramenta Selic, no Brasil, principalmente para controlar a inflação, ele utiliza como a taxa básica de juros da economia. Através dela, é claro, a taxa básica do Banco Central é uma só, ele define pronto. Só que muitas vezes quando você vai no banco A, B ou C, a taxa de juros é diferente. Quando você faz financiamento de casa ou de carro, a taxa de juros é diferente. Por quê? Porque a partir da taxa básica, que é recebida pelas instituições financeiras, onde elas vão começar a trabalhar com esse dinheiro, elas podem colocar a margem de lucro delas, os custos dela, como qualquer negócio, e aí ela repassa para vocês. E aí, quanto mais alta a Selic, mais caro vai ficar o dinheiro. Quanto mais baixa a Selic, mais barato vai ficar o dinheiro. Alguém que vai pedir um empréstimo no banco, se a Selic está mais cara, ele vai pagar mais juros por isso. Se ela está mais baixa, menos juros por isso. E isso afeta a economia inteira, porque imagina, uma pessoa que vai pegar um empréstimo para comprar sapatos num banco, por exemplo, ou numa financeira, ela vai pegar e vai colocar no negócio dela. Ela vai repassar o custo desse empréstimo para quem? Para o sapato. Então você, como consumidor, vai comprar um sapato mais caro, porque a taxa de juros subiu. Então tudo na economia acaba sendo centralizado. E a Selic é quem dita a regra do juros no nosso país. E para que a Selic ela é utilizada? Principalmente para controlar a inflação. A inflação no Brasil ela é medida principalmente pelo IPCA. O IPCA também ele é calculado pelo IBGE no caso, e o IPCA ele acaba sendo o nosso índice oficial de inflação do Brasil. O índice de inflação no Brasil, ele acaba tendo vários índices de inflação, cada um para um setor diferenciado, mas o IPCA é a base da nossa economia quando o tema é inflação. A inflação, para quem não sabe o que é inflação, é muito simples. Imagina este passador de slide, ele custa R$100 hoje. E digamos que a inflação do momento no nosso país é 10% ao ano. Quer dizer que se eu tiver R$100 no meu bolso agora para comprar esse passador, agora eu consigo comprar. Só que de repente eu tomei a decisão de não pegar esses R$100 e comprar esse passador de slides. E aí eu pensei em comprar ano que vem. Com esses mesmos R$100, eu não vou conseguir comprar esse passador de slide. Por quê? Porque teve a inflação. A inflação que eu falei no começo de 10%, por exemplo, essa inflação vai ser aplicada sobre o produto. Ou seja, o valor dele não é mais R$100, agora é 110. Então quer dizer que com meus R$100 eu não consigo comprar a mesma coisa. Quer dizer que nós tivemos uma perda no valor de compra. Nosso dinheiro vale menos, a inflação corrói o nosso dinheiro. E isso acontece com todos os produtos e serviços. O produto que você vai no mercado, as compras do seu mês, por exemplo, se a inflação está maior, elas vão estar mais caras. Se a inflação diminuiu, eles vão estar mais barato. E é importante entender que a inflação ela é medida. E esse é o índice oficial que a gente tem no Brasil, que é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice que nós temos de preços quer dizer o quê? O IBGE pega as famílias, em algumas regiões, 9 regiões metropolitanas do Brasil, pega e visualiza as famílias que têm de 1 a 40 salários mínimos e a partir de uma cesta de produtos, alguns produtos ela olha os que aumentaram e os que caíram. E com isso ela define se a inflação aumentou ou caiu.
O Banco Central utiliza a taxa de juros para poder controlar a inflação e eu vou explicar melhor isso mais na frente. Outro índice que é importante nós entendermos, o PIB. O PIB, Produto Interno Bruto, é quem mede a nossa riqueza no Brasil, aquilo que é gerado. O PIB, todo país ele mede, cada um tem um método um pouco diferente, muitas vezes, de medir, mas o PIB ele é medido basicamente tudo aquilo que tem de produtos e serviços no Brasil, o Brasil ele pega, mede para saber o quanto é que ele gerou de riqueza. Como se a gente pegasse uma empresa, fazendo uma analogia muito bacana, a gente pega uma empresa qualquer, a gente olha as receitas, quanto ela ganhou, e a gente olha o PIB do Brasil. Seria como se fossem as nossas receitas, tudo aquilo que a gente gerou, de uma maneira bem simplista. Então quer dizer que quanto melhor o país vai, mais ele cresceu. E quanto pior ele vai, menos ele cresceu. Então isso é uma medida para a gente poder olhar o crescimento do Brasil. E o crescimento de qualquer país. Quer dizer que um país que cresce mais, tem mais produtos e serviços sendo, por exemplo, comercializados. Se você tem mais produtos e serviços sendo comercializados, mais pessoas precisam trabalhar. Com mais pessoas trabalhando, mais renda no bolso das pessoas. Então é importante analisarmos o PIB, que com ele a gente consegue naturalmente entender se o país está indo melhor ou pior. Claro que um ano você vai melhor, um ano você pode ir pior, mas é importante você justamente planejar para crescer como qualquer empresa e quando os países eles começam a ter uma competência econômica muito boa, por consequência o país cresce muito. Outro indicador, a gente vai falar sobre câmbio. A taxa de câmbio. Por mais que muitas pessoas, quando pensam em dólar, elas estão preocupadas com a viagem que elas vão fazer para Disney muitas vezes. Errado. O dólar ele afeta tudo. Ele afeta inclusive o produto como esse passador de slide. Se tiver alguma coisa, alguma pecinha nele que seja em dólar, naturalmente o dólar aumentando ele vai ficar mais caro. Então ele afeta a sua vida inteira, não é só a sua viagem para Disney. O dólar, nós utilizamos a variação real versus dólar, porque o dólar é a ferramenta cambial mais utilizada em transações comerciais no mundo todo. Então por isso o dólar ele acaba sendo a nossa base quando nós falamos de câmbio. E além disso, nós vamos ter as viagens, as operações comerciais e inúmeros outros mecanismos atrelados ao dólar. Então não é só simplesmente você pegar e olhar quanto é a relação se o dólar valorizou, desvalorizou, o real valorizou, desvalorizou, um frente ao outro. Porque isso acaba afetando o setor da economia toda. Muitas pessoas me perguntam, Vitor, eu olho o dólar comercial, paralelo, dólar turismo, qual é o dólar que eu tenho que utilizar? A maioria das pessoas físicas, elas utilizam como base o dólar turismo, porque ele é utilizado em operações, geralmente que as pessoas utilizam de compra de moeda, e também nas operações de viagem dela e também o cartão de crédito. As operações feitas com dólar comercial são operações de um país para o outro, como o nome diz, comercial, relações comerciais, muitas vezes, de uma empresa para outra, de um país para o outro, ok? Mas quanto mais você ficar conectado a entender os mecanismos do dólar, entenda, ele não afeta só a sua viagem para Disney. E o último fator que eu quero falar com vocês é a taxa de desemprego, que pode ser maior num período, menor no outro período. Também é calculada pelo IBGE, onde, através dessa taxa, você tem vários mecanismos no mundo todo para apurar qual é a taxa de cada país de desemprego. O Brasil teve períodos com mais e períodos com menos desemprego, mas, ao mesmo tempo, isso é algo que acontece em todos os países, só que é importante você ter isso num nível controlado. Taxa de desemprego, você avalia hoje no Brasil como toda a população desocupada sobre a população economicamente ativa. Então, aquelas pessoas que estão procurando emprego são avaliadas dentro desse âmbito para a gente poder calcular como é o índice de desemprego. Naturalmente, quando a economia vai pior, o emprego acaba ficando mais escasso. Quando a economia vai melhor, tem mais empregos gerados. Então, por isso que é importante que todos esses mecanismos que eu passei para vocês seja conectado de uma forma muito bem organizada e competente para que nenhum deles acabe fracassando. E para isso eu quero falar um pouquinho sobre alguns ciclos que a gente tem. O ciclo que o Brasil trabalha e o ciclo que deveria trabalhar. Como que funciona agora interligando essas taxas? Quando simplesmente o Banco Central olha, de um lado, a inflação subindo, o que acontece? Quando a inflação subiu, quer dizer que os produtos eles vão ficar mais caros, a população vai gastar mais dinheiro para comprar menos coisas. Então, por causa disso, o Banco Central ele utiliza como ferramenta para controle da inflação, que é algo que há muitos anos no Brasil foi um drama, chegou a números estratosféricos. O Banco Central simplesmente pega a ferramenta que ele tem, a Selic, a taxa de juros, e sobe. Porque à medida que o Banco Central pega a taxa de juros dele e ele passa a dificultar o crédito porque torna mais caro, quer dizer que as pessoas elas passam a parar de pegar crédito
naturalmente, as pessoas elas passam a entender que o dinheiro está mais caro e quando a coisa está mais cara, elas param de consumir. Parando de consumir, os produtos eles acabam ficando mais baratos. Por quê? Lei da oferta, lei da demanda. Quando você tem um produto que ele é muito escasso no mercado, ou seja, e as pessoas querem muito ele, quer dizer que tem pouca oferta e muita demanda. Então esse produto valoriza. Quando você tem um produto que tem muita oferta, em abundância no mercado, mas poucas pessoas que querem ele acaba sendo menos cobiçado, então ele acaba barateando. Quando o dinheiro, os juros, o Banco Central sobe, ele deixa o dinheiro mais caro, então as pessoas passam a parar de consumir mais. Parando de consumir, o que acontece num prazo curto e até médio, a inflação começa a diminuir e aí naturalmente o Banco Central se sente seguro para depois poder baixar. Só que por consequência, quando você aumenta o crédito, aumenta a taxa de juros, você torna o dinheiro mais caro. É o dinheiro mais caro para você, para mim, para as empresas. Se o dinheiro está mais caro, os investimentos também diminuem. Porque as empresas passam a parar de pegar dinheiro, passam a parar de fazer financiamentos, passam a parar de pagar juros, porque está muito caro, e passam a parar de investir. Por consequência, o que acontece com o emprego? Ele acaba caindo. E quando você passa a ter um dinheiro mais caro, que as pessoas acabaram perdendo o emprego delas, elas passaram a parar de gastar, como gastavam antes. Passam a parar de consumir aqueles produtos e os serviços que anteriormente consumiam, e o que acontece com o PIB também cai. Esse é o ciclo que acontece no Brasil. E aí, do outro lado, quem é que vem jogando? O ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda ele tem duas metas. Enquanto o Banco Central, a meta dele é controle da inflação, o ministro da Fazenda tem duas metas: gerar emprego e o PIB. É as duas metas que ele tem. Aumentar o PIB e aumentar o emprego do Brasil. Então, o Banco Central e o ministro da Fazenda, geralmente, eles acabam trabalhando, um deveria trabalhar a favor do outro, mas acabam jogando em times opostos. E aí acaba, quando os juros aumentam, porque o Banco Central aumentou, o ministro da Fazenda ele briga para os juros baixar. Porque ele sabe que baixando os juros, o dinheiro fica mais barato no mercado. Por consequência, as pessoas passam a consumir mais, porque as empresas investiram mais, tem mais empregos gerados, consumo maior, e aí, mais empregos, mais consumo, o PIB passa a crescer. E o PIB crescendo, ótimo, até aí está tudo bem. Só que como nós vivemos nesse ciclo mortal que o Brasil vive há anos fazendo isso, quando nós começamos a ver que o PIB cresceu, o emprego cresceu, a demanda por produtos aumentou, a inflação vem junto. E a inflação cresce. E onde é que a gente volta? Para cá. É assim que funciona o Brasil. Como deveria funcionar o Brasil? Deveria ser um ciclo virtuoso da economia. E aí com isso conseguiríamos arrumar a economia. E aí a gente interliga tudo. Olha lá no começo como a gente falou de dólar, desemprego. Vamos pensar comigo agora nesse ciclo de 10 passos. Se o governo pegasse e cortasse os gastos dele, o governo pega e corta os gastos dele de uma maneira bem drástica, utilizando e sendo um governo mais eficiente. E isso não só o Brasil, mas o mundo todo, e os governos têm que ser mais eficientes, porque é o dinheiro nosso que eles estão gerindo. Quando o governo ele passa a cortar, nós naturalmente, o Brasil e o país, ele passa a ter uma credibilidade maior. Porque imagina o seguinte, uma empresa que passa a ter ganhos, as receitas dela, as despesas controladas, sobra mais lucro, tem uma credibilidade maior. Alguém que quer investir, vai querer investir numa empresa como essa. O país é a mesma coisa. Quando você passa a ter um corte maior nos gastos públicos do governo, por exemplo, a credibilidade aumenta. Se a credibilidade de um país aumenta, os investimentos eles acabam aumentando também. Porque investidores nacionais e internacionais têm uma segurança maior para colocar o dinheiro dele dentro de um país, investindo em empresas, investindo em novas marcas, investindo em tecnologia, investindo em infraestrutura, investindo em tudo dentro de um país. E quando você passa a aumentar tudo, os investimentos e toda essa base, os empregos eles passam a ser gerados. Porque a partir do momento que você tem mais infraestrutura, precisa de alguém para trabalhar naquilo. Mais empresas, mais alguém precisa trabalhar naquilo. Mais serviços, mais produtos, mais inovação, mais empregos são gerados. Com mais empregos, mais pessoas ganhando dinheiro, é mais dinheiro entrando na economia. E mais pessoas consumindo produtos e serviços. Com mais pessoas consumindo produtos e serviços, quer dizer o quê? O que vai acontecer com o PIB, gente? Cresce. O país ele passa a crescer. O país ele passa a vender mais produtos e serviços. E aí, com isso, o Brasil está cada vez melhor e qualquer país com uma eficiência passa a melhorar. Quando o PIB passa a crescer, outro fator que acontece é o quê? Mais arrecadação.
o governo passa a arrecadar mais. Não precisa colocar mais impostos, não precisa aumentar a alíquota de imposto. Porque a partir do momento que o PIB cresce, mantendo a mesma alíquota de impostos que tem hoje, que é alta, mas com uma eficiência maior, a arrecadação aumenta. Então a gente fala de dois fatores. Aqui a receita do governo e os gastos do governo. Você tem o controle dos dois lados. E aí a gente começa a entrar no final desse ciclo virtuoso da economia, onde o dólar ele passa a cair. Porque quando nós temos mais investimentos chegando, mais demanda dentro do nosso mercado, mais produção do nosso mercado, porque os investimentos entraram, começaram a investir na nossa infraestrutura, em empresas, inovação, empregos, mais produtos e serviços são criados no nosso mercado. Então nós temos uma demanda menor por produtos de fora e, além disso, os investimentos, muitos deles vêm de fora, em dólar. Então, quando nós temos lei da oferta e demanda, quando nós temos um produto em abundância no nosso mercado e menos pessoas querem, esse produto passa a ficar mais barato e o inverso, mais caro. Então quer dizer o seguinte, mais dólar na nossa economia significa o quê? Que tem mais dólar do que é necessário, então o dólar tende a se desvalorizar e a nossa moeda tende a se fortalecer. Com isso, tem mais fatores de melhora, porque muito da nossa inflação não é só o problema de ter falta de estrada que não faz o produto chegar, não é só não ter vários serviços, mas também muitos dos nossos componentes, produtos que nós utilizamos para fabricar produtos no Brasil, nós precisamos de produtos que são internacionais, importados, e eles são feitos na base de dólar. Quanto mais barato seja o dólar, ele ajuda também a inflação a cair. Se a inflação ela acaba caindo, o Banco Central ele tem uma liberdade maior e tranquilidade para também baixar os juros. Ao baixar os juros, além de melhorar mais a economia, porque o dinheiro fica mais barato para mim, para você e para os empresários, a dívida do governo fica mais barata. E com isso, ainda melhora mais as contas públicas. Olha esse ciclo, gente. É isso que o Brasil precisava. É isso que qualquer país precisa, eficiência. E tudo começa pelo corte das verbas do governo. Tudo isso começa por simplesmente você pegar e ter uma gestão melhor, uma eficiência melhor e, naturalmente, menos corrupção em qualquer mercado. E aí vamos voltar para aquelas perguntas do porquê que a gente precisa saber sobre economia? Com isso a gente consegue entender muito mais os fatores. Tudo isso aqui foi o que a gente passou, tudo isso aqui foi o que a gente entendeu, passando por ponto a ponto da economia e transformando ela numa economia cada vez melhor para você poder conhecer. E tudo isso é importante a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Voltando, a Selic aumentou, isso é bom ou ruim? Isso é horrível, isso é péssimo, mas não adianta simplesmente reclamar. A gente pensa numa conjuntura que foi aquela que nós vimos. A Selic aumentando é ruim para todo mundo, o dinheiro fica mais caro. Para mim e para você. A melhora é melhor comprar, vender ou alugar. Se nós estamos falando de uma Selic que está muito alta, quer dizer que quem tem dinheiro na mão também pode aproveitar, porque ele vai pegar e ele vai investir nessa taxa de juros no Brasil. E a gente vai falar disso na parte de investimentos. Então, se a taxa de juros está maior, quer dizer que é ruim você financiar. Então, não é hora de comprar. Agora, se você vender o seu imóvel, você pode aproveitar e ter os rendimentos de uma taxa de juros mais alta. E alugar. O aluguel, geralmente, sendo mais baixo do que essa taxa de juros, compensa morar de aluguel do que comprar um imóvel e pagar financiamento, por exemplo. Ter mais emprego. Teremos mais emprego se a inflação cair ou aumentar? Sim, nós não vamos ter. Se a inflação aumentar, o emprego vai cair. Por quê? Porque naturalmente entra aquele ciclo vicioso. A inflação aumenta, a taxa de juros aumenta, taxa de juros aumentando, o capital fica mais caro para empresários, para mim e para você. Então as empresas passam a parar de investir e mandam embora o pessoal. Então aumentou a inflação, menos emprego. O Brasil perdeu o investment grade, isso é bom ou ruim? Isso é péssimo. Por quê? Porque quer dizer que isso é um indicador de agências de risco para dizer que um país, ele é um país de credibilidade. Se o país perde essa credibilidade, quer dizer que as pessoas de fora não investem no nosso país. Então, aquele ciclo virtuoso não vai acontecer porque nós não temos nem credibilidade. Qual o impacto da corrupção no meu dia a dia? Isso faz com que a máquina governamental gaste mais. E como a gente viu, é melhor ela gastar menos. Eleições presidenciais dos Estados Unidos, isso afeta? Sim, hoje o mundo é completamente interligado. Se lá eles tomaram a decisão de comprar menos produtos nossos ou encarecer nosso produto, uma das coisas que pode acontecer é o dólar ficar mais caro ou mais barato. E como a gente viu, por exemplo, a maioria dos produtos que a gente tem componentes que têm produtos importados.
Se o dólar ficar mais caro, tudo vai ficar mais caro, a inflação aumenta, a Selic aumenta, o emprego cai. Olha como tudo está interligado. Aqui a China está crescendo menos, isso é bom para mim ou ruim? A mesma coisa dos Estados Unidos. Hoje o mundo é globalizado, hoje todo mundo tem relações internacionais e comerciais. Quando um país cresce mais, ele passa a comprar mais produtos do nosso país. Isso incentiva investimento também. E naturalmente, quanto menos pessoas estão interessadas nos nossos produtos, menos produção a nossa indústria vai ter. O PIB vai cair por consequência também. Os bancos estão segurando o crédito, por exemplo. Isso é bom ou ruim? Péssimo, porque aquele empresário que precisa de um empréstimo, ele vai ter dificuldades para ter um empréstimo. E aí, se ele tiver dificuldades, ele vai ter menos possibilidades de investir no negócio dele, por consequência, ele vai ter que mandar o pessoal embora, como uma das alternativas para poder segurar o caixa. Para você que vai comprar o seu imóvel, vai ser mais difícil financiar. Então, toda a economia é interligada. O dólar aumentou, isso afeta apenas minha viagem? Não. Tudo aquilo que você compra, se tiver componentes importados, por exemplo, vai ser prejudicado. E por último, o que o aumento ou diminuição dos impostos me afeta? Quanto menos impostos, ou seja, impostos mais eficientes tiver no país, melhora para a indústria. Melhorando a indústria, melhora os empregos, melhora os pagamentos, melhora os aumentos, melhora tudo. Então, vocês viram como é tudo interligado? E falando numa linguagem muito simples, que foi essa linguagem que eu tentei passar para vocês nesses minutos, de passar um briefing da economia em relação a você se empoderar mais desse tema, porque lá, na hora que falarmos de dívidas, planejamento, aposentadoria e investimentos, nós vamos voltar a olhar para muitos fatores que a gente falou nesse capítulo sobre economia. Nós nos vemos no próximo capítulo, onde nós iremos falar sobre organização e agenda financeira. Então, antes de prosseguir, volta, assiste de novo esse capítulo sobre economia, para que você possa deixar isso como uma tatuagem na sua pele e não tenha dúvidas mais sobre esse tema, porque ele vai ser muito importante no decorrer do nosso treinamento. Então, nos vemos no próximo módulo.